Depois de ser confirmado pelo presidente Lula como escolhido para assumir o Ministério das Comunicações, o deputado Pedro Lucas, do União Brasil, diz que ainda não decidiu se vai integrar o governo. Isso porque o parlamentar quer conversar com a bancada do partido antes de tomar uma decisão. Eu volto a conversar com a Jussara Soares. Jussara, o partido indicou uma pessoa que talvez não fosse assumir este cargo, é isso? Olha, Márcio, é um caso curioso. É o primeiro caso em que o ministro confirmado pelo governo não se confirma como ministro. Curioso é o mínimo que a gente pode falar, né, Jussara? Curioso. Exatamente, Márcio. O que aconteceu? Ontem, a ministra Gleisi Hoffmann, depois de uma reunião no Palácio do Alvorada, com a cúpula do União Brasil, saiu ali, conversou com jornalistas, confirmando o deputado Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações, substituindo Juscelino Filho, né? O ministro Juscelino Filho, que deixou, depois de ser denunciado pela PGR por desvio de emendas, ele deixou o governo. Bem, o que aconteceu hoje? Hoje, o deputado Pedro Lucas, que é o líder do União, divulgou uma nota dizendo que ele esperava, né, que ele vai conversar, ficou feliz com o convite do presidente Lula, mas que vai conversar com a sua bancada. Bem, vou te contar o que tem ali nesses bastidores, para tentar explicar essa... Só para a gente relembrar, Jussara, a gente chegou a dar aqui o prazo, ele tomaria posse depois da Páscoa. Tinha até Isso, exato. Tinha até essa informação. Exatamente, isso foi conversado ontem. Eu conversei com pessoas do União Brasil, que a par dessa reunião ontem, e ficou tudo certo. Olha, na reunião ontem estava o presidente Lula, além da ministra Gleisi e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente também do próprio União Brasil, Antônio de Rueda, e ficou tudo certo. E aí Pedro Lucas, o deputado, disse, olha, eu posso assumir depois da Páscoa. E o que é esse tempo? Por que ele pede esse tempo? Porque ele precisava conversar com a bancada. E aí vem a história. União Brasil é um partido que a gente tem dito aqui, é um partido rachado, é um partido em disputa, porque embora tenha 3 ministérios no governo Lula, é um partido que vota muito com a direita, tem inclusive um pré-candidato à presidência em 2026. Então, o que aconteceu? Quando o anúncio foi feito ontem, a confirmação veio pela ministra Gleisi Hoffmann, houve ali um mal-estar na bancada do União Brasil. E aí eu estava conversando com um integrante importante do União Brasil e ele me disse o seguinte, ontem, primeiro que não gostou da nota do Pedro Lucas, disseram que o deputado acabou reagindo de modo ruim, porque se fosse até falar assim, o presidente inclusive pode retirar o convite, afinal de contas ele foi anunciado como ministro e aí depois ele disse, não, ainda eu preciso conversar com a bancada. Então ficou uma situação ruim, mas o que me dizem é o seguinte, que embora diga que ainda possa ter alguma mudança aí nesse ministério, o fato é que Pedro Lucas, o deputado, ele tem o apoio de Davi Alcolumbre, tem o apoio, inclusive, de Antônio Rueda e precisa organizar com a bancada. Então, por esse mal-estar, ele disse que ainda precisa conversar com a bancada antes de dizer sim ao presidente Lula. Mas o que diz aqui em Brasília, ele falou assim, Jussara, quem é que fala não para presidente? Isso é muito difícil. Então, tem esse bastidor hoje dessa situação e claro que a bancada depois da Páscoa deve se reunir para discutir quem deve ser o líder. O líder, com apoio de Davi Alcolumbre, do presidente do União Brasil, é que seja Juscelino Filho, o ex-ministro que deixou o governo, mas tem ali outras pessoas, outros integrantes da bancada de olho nesse posto também. Bom, por mais que o futuro ministro seja realmente o deputado Pedro, a gente sabe que a confusão na base do governo, a confusão na base parlamentar na Câmara dos Deputados vai continuar. Está muito claro isso com essa reação ou essa dúvida de assumir ou não esse ministério. Muito obrigado, Jussara Soares.